Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Pedro Henrique Alves, editor de livros. Ô Pedro, agora continuando a falar um pouquinho, a gente falou dos livros, né, que você conseguiu trazer para cá, mas também essa, se a gente pode chamar de onda de editoras conservadoras, trouxe à baila também muitos autores conservadores que nunca tinham, o pessoal nunca tinha imaginado que eles existiam sequer, né? O Roger Scruton, por exemplo, era um deles que você citou no bloco passado. Queria que você falasse também desse apanhado dos escritores que vieram aí emergiram por conta desse trabalho de vocês. Perfeito. Eu gosto de salientar sempre um ponto. Não existe democracia sem oposição de ideias. Não existe. Não me importa no primeiro momento o que você acredita ou não acredita. Mas, com certeza, o Brasil ele foi muito prejudicado por não ter totalmente uma abrangência de opiniões políticas. E eu posso dizer isso com muito cuidado, porque eu fui um cara que realmente pesquisou esse mercado e pesquisou autores de direita. O Brasil ele vivia praticamente um limbo na questão de publicação de pensadores e autores conservadores. E quando eu quero falar conservadores, eu não estou falando opinadores. Eu não estou falando palpiteiros de direita. Eu estou falando daquela galera que forjou o pensamento conservador. Porque o pensamento conservador não é uma gritaria de internet. O pensamento conservador é um pensamento estruturado, tem uma origem intelectualizada muito grande. Tem pessoas que passam literalmente a vida todinha pesquisando historicamente as origens do pensamento conservador, os envolvimentos dos conceitos e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? O pensamento conservador, assim como o pensamento liberal clássico e o liberalismo como um todo, eles são pensamentos e ideias políticas profundas e que forjaram o Ocidente no qual a gente vive. E a gente vivia praticamente até por volta ali dos anos 2007, 2008, num limbo editorial desses autores que era uma coisa bizarra. Você encontrava obras muito esparsas de pensamentos conservadores no Brasil. Então isso quer dizer que você não encontrava nada? Não, você encontrava algumas coisas. Você encontrava um Jorge Santana, a gente encontrava Eric Wegelin, por incrível que pareça, ali na década de 60 foi publicada pela UNB. Enfim, você encontrava algumas coisas, mas obras sistemáticas, obras realmente profundas, praticamente nada. E com o movimento ali que culminou na queda da Dilma Rousseff, viu-se, pelo menos notou-se, né, que o pensamento conservador ele tinha campo para se avançar. E veja, as editoras elas não estão fazendo filantropia, elas querem ganhar dinheiro, né? Então, quando eu acredito que esses empresários do ramo editorial, alguns que já estavam no meio do ramo editorial, alguns que queriam entrar ou que teve esse impulso para entrar, perceberam que havia no Brasil campo sim para publicar livros conservadores e que teriam pessoas que leriam isso. Então começou a surgir editoras conservadoras de maneira quase que sistemática. Perceba que antes da LVM, a editora era a editora do Instituto Mises Brasil, que deu origem à LVM. A gente pode citar aqui, por exemplo, hoje a LVM Editora, a Realizações, que infelizmente não está mais funcionando, a Vide Editorial, e editoras que abertamente se assumiram como conservadoras, num Brasil onde ser conservador até pouco tempo atrás significava que você queria matar as pessoas na rua. E claro que não é isso, né? Assim como existe a esquerda maluca, existe a direita maluca, mas o pensamento conservador é um pensamento sofisticado, conceitual, bem trabalhado. Então agora que as pessoas... Agora porque, veja, em termos de ideias, uma década é pouquíssimo, né? Então, a gente está aí por volta de 2 décadas publicando livros conservadores e liberais. E veja, ainda que isso seja verdade, que o Brasil tenha avançado muito nesse ponto, ainda é pouco. Se for fazer uma comparação entre editoras de esquerda e editoras de direita, editoras de direita é ínfima, né? A gente teve, eu sempre estou nas bienais dos livros, o ambiente é completamente tomado pela esquerda política e não tem problema. Eu só acho que isso tem que ser mais equilibrado, né? As ideias conservadoras, veja, as últimas pesquisas políticas dão conta que a população brasileira se sente muito mais de direita do que de esquerda. E quando a gente vê isso refletido na literatura, o papel inverte. A gente vê praticamente 80% do ambiente tomado pelo pensamento de esquerda.
E isso não é exatamente um problema cultural somente, porque, de fato, talvez a direita esteja lendo pouco, as pessoas conservadoras ainda não têm entendido que ler é algo importante, também tem esse aspecto. Mas, com certeza, durante muito tempo, as editoras não entenderam que existe um público literalmente conservador no Brasil, literalmente liberal no Brasil, dispostas a lerem aquelas ideias. E quando ela descobriu, no meio àquele boliço que aconteceu social aqui no Brasil, elas correram para publicar livros. E é isso que a gente está vendo hoje. E dos autores que vocês conseguiram trazer, que hoje, como eu falei, hoje estão na moda, né? O que você poderia falar? Citar alguns deles, como Roger Scruton, por exemplo? Roger Scruton, eu já citei, que morreu já, né? Um outro autor que a gente ajudou a popularizar, não foi só a gente, foi um trabalho inicial das realizações do Edson, mas que a gente ajudou a popularizar foi o Thomas Sowell. Thomas Sowell, hoje ele é best-seller nosso, ele vende muito, né? Os livros dele, porque ele é uma contradição, né? Ele é um autor negro que nasceu no Harlem, lá no Brooklyn, um bairro pobre, tomado pelo pensamento progressista de esquerda, e ele se tornou um pensador liberal conservador, e hoje talvez seja o maior pensador liberal conservador vivo. Então a gente tá quase 100 anos já, né? Ele tá com quase 100 anos. Se ele não tiver com 100 anos, tá beirando isso. Outro autor que eu tenho orgulho de citar é o próprio Ludwig von Mises. O Ludwig von Mises, que a LVM publicou praticamente a obra inteira dele já, ele é um autor que ele muda a chave do pensamento econômico no mundo inteiro. O Brasil ainda não entendeu muito bem que a economia ela não é uma espécie de ajuste fino de números e algoritmos, mas que ela é feita através da vontade, da ação do homem na sociedade. E quem dá esse primeiro insight lá atrás é Karl Menger e Ludwig von Mises. Então, ele revolucionou mesmo o pensamento econômico. Então, nós lançamos também. E eu gosto sempre de citar autores novos, né? Então, por exemplo, o Brandon Neal, que é colunista, inclusive, da Revista Oeste também, ele tem uma das críticas sociais mais afiadas que eu li na minha vida. Assim. Ele tem um livro chamado Manifesto Herege, que eu costumo falar que você pode não ser conservador, não tem nenhum problema. Mas depois que você leu aquele livro, se você não fica com uma pulga atrás da orelha, você realmente não entendeu muito bem como é que funciona o ambiente político internacional. Então, assim, são autores que eu gosto de citar, que são pessoas que a gente apresentou para o Brasil, basicamente, e vem dando certo, né? As pessoas vêm entendendo cada vez mais as suas ideias. E na reportagem que eu citei, até da Revista Oeste, né, são ali falados números, né, números importantes das publicações. A Caravelas, por exemplo, que é uma editora menor, vendeu 30 mil exemplares já, né, faturou 3 milhões de reais. A LVM, 50 mil livros em 2024. Então é um campo que e também e com isso abre muito mais ofertas de emprego também para essas pessoas, né? Sim. Tem muita gente que eram escanteadas nas grandes editoras, que trabalham hoje com a gente, que falam pra gente, olha, eu não tive espaço porque eu tinha um pensamento político mais ou menos declarado nas redes sociais, mas trabalhava com o livro. Então, o mercado de trabalho, por isso que eu falo, a democracia, a ampliação do espaço das ideias, beneficia todo mundo. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando dentro desse mercado, mais pessoas sendo fomentadas a ler. A gente tem um número de leitores no Brasil que é bizarramente baixo, né? Então, quanto mais a gente tiver editoras surgindo, isso dá um sinal para a gente que pode existir mais leitores consumindo livros. Então, isso é bom. No final das contas, isso é bom. E aquelas pessoas que não leem o espectro da esquerda, tem um ambiente também para praticar suas leituras. Não depender de PDFs pirateados, não depender de traduções ruins e trabalhos mal feitos, mas tem editoras fazendo um trabalho bom nesse campo também. E os clubes de literatura? Você citou o Ludovico, né? Sim. Que você acha que funciona até hoje, né? E a gente estava até falando antes da gravação que na época da pandemia esses clubes explodiram praticamente. Como é que você vê essas iniciativas de clubes de leitura, que a pessoa paga uma assinatura por mês e daí recebe um livro? Como é que você vê isso? Cara, isso é sensacional. Até para quem não entende aqui, o nosso Clube Ludovico faz esse tipo de livro aqui, capa dura, de luxo, etc, né?
O Clube de Livro, ele tem uma intenção que eu acho que o brasileiro ainda não entendeu, sendo bem sincero para você. O norte-americano, ele já entendeu. O Clube de Livro, ele tem que funcionar na cabeça do indivíduo tal como se fosse uma associação. Você se associa a um clube porque você gosta das ideias que eles publicam, você sente uma afinidade intelectual com aquilo, e também aquele clube te ajuda a criar uma biblioteca pessoal. E então, o que o brasileiro ele pensa? Ele pensa basicamente que o clube de livro ele tem que ser como se fosse você pagar a sua conta de luz. Não, eu só vou pagar porque eu consumo. Não, na verdade você não precisa ler todos os livros que chegam na sua casa. É humanamente impossível, inclusive, você ler todos os livros que o Clube Ludovico manda para sua casa. Mas o Clube Ludovico, por exemplo, esse clube de assinatura que a gente está falando, ele te ajuda a fazer uma biblioteca, assim como os outros clubes. Você não necessariamente vai ler todos os livros, mas você vai ter à disposição na sua casa uma curadoria de livros bons, importantes, se você coaduna com aquela ideia específica. Porque o nosso clube ele é declaradamente voltado para o público liberal, conservador e para empresários, para empreendedores. Então, talvez o Clube do Livro não é um livro, não é um clube de consumo, não é uma assinatura de café que você vai todo mês, vai tomar aquele café naquele mês e vai pagar. Não, assim, é justamente para você fomentar uma cultura interna. Você criar o hábito de leitura, mas mais que isso, você criar um ambiente de leitura. Então, o livro vai chegar na sua casa, você vai colocar na sua estante, é mais um livro na sua estante. Aí você fala assim, Pedro, mas isso não é consumismo? Não, de forma alguma. Aquilo ali, o livro é um bem que ele tende a se eternizar. Porque ainda que o livro especificamente material não seja eterno, a partir do momento que ele lê e se espalha através de debates, conversas, etc., ele vai se tornando eterno. Então você percebe que quando a gente assina um clube de livro, a gente assina um clube de cultura, né, de expansão cultural. Então eu vejo com extremamente bons olhos. Isso está crescendo no Brasil, para mim é uma notícia maravilhosa. Eu vou citar outros clubes aqui para justamente prestigiá-lo. O Clube de Literatura Clássica, por exemplo, que lança obras clássicas de romance, né, de prosa. Um ótimo clube, sou assinante também. É o Clube Logos, que é voltado mais à filosofia antiga, filosofia medieval. Está fazendo livros ótimos, ótimas traduções, ótimos livros. Poderia citar outros, como já foi o caso do Scooby, etc. Mas vou parar por aqui. Basicamente, a gente está falando de um produto que se vende no Brasil que fomenta a cultura. Nesse sentido, isso é sensacional. Pensar que o Brasil ele é conhecido justamente por esse desinteresse cultural pela leitura. Então, quando a gente vê que há clubes de livros surgindo, significa que talvez isso esteja mudando um pouco. Novamente, só vou frisar isso. A pessoa que assina um clube de livro, ela tem que mudar a chave na cabeça dela. Ela não está assinando um clube para consumo específico. Ele está assinando um clube para apoiar uma ideia, fazer parte de uma comunidade de leitores e criar uma biblioteca pessoal que vai ajudar a fomentar tanto a sua vida intelectual como a dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de assim, uma pergunta meio de lugar comum, mas acho que cabe nessa conversa aqui, que é sobre o hábito da leitura. Porque hoje a gente tem celular, rede social, daí as pessoas pegam um livro, lê uma página, já vai ver o celular. Sim. Que dicas você daria para essas pessoas assim, mergulharem melhor nos livros ou se acostumarem com isso, uma rotina específica? Como é que isso funciona? Funcionou para você lá atrás com Crime e Castigo, né, que você foi de uma vez só, mas hoje em dia tem muita gente também que queria ter um tempo para sentar e ler um livro e não consegue, porque aí tem ansiedade, aí tem o celular. Como é que... Ótima pergunta. Acho que não é lugar comum, não. Ótima pergunta. Eu estou me dedicando uns 3 anos da minha vida a esse assunto. Eu estou lendo muito sobre isso, principalmente porque eu vejo a dificuldade na minha casa. Os meus filhos têm uma dificuldade enorme de ler. Então, eu quero entender o porquê dessa dificuldade também. Basicamente é o seguinte. A leitura, ela necessita de 3 coisas específicas, tá? A primeira dela é o instrumento, o livro, né? Pode ser digital ou pode ser o físico. Indico sempre o físico, porque o digital te dá a tentação de sair do ambiente do livro, né? A segunda coisa é foco, né? Se você não cultivar foco, você não vai ler.
Não adianta, não existe leitura. Leitura desfocada é um mito, não existe. Né? Existe passar o olho sobre a letra, mas entendimento não existe. E o último é ambiente. Tá? Antes de falar especificamente disso, eu queria só fazer um parêntese aqui. A rede social, ela é ótima para o leitor. Eu não sou da tese de que a gente tem que abandonar as redes sociais e virar uma espécie de Amish, né? Afastar de tudo quanto é tecnologia. Não. Existem comunidades de leitores que estão nas redes sociais que fomentam essas leituras. Eu já perdi de vista, além do meu trabalho de achar livros, como eu já falei, eu já perdi de número de quantos livros eu comprei depois de indicações de pessoas que eu considero boas leitoras, boas fomentadoras de leitura aqui nas redes sociais, que indicaram ótimos livros. Então esse ambiente que incentiva a leitura é ótimo. No entanto, no ato de ler, você tem que desligar o celular, tem que desligar. Não, desligar a TV e as distrações. Não existe boa leitura desfocada. Não existe boa leitura em bagunça. Ninguém lê um bom livro numa balada. Ninguém lê um bom livro... isso é polêmico. Ninguém lê um bom livro no ônibus. Você pode ler no ônibus, mas você não vai conseguir memorizar tal como se você estivesse sentado numa poltrona tranquila, num ambiente tranquilo e etc. A questão do hábito agora. O hábito, ele só é forjado a partir da repetição. Não existe hábito esparso. Se você quer criar o hábito de correr, você tem que correr toda manhã, com vontade ou sem vontade. E a leitura, para se tornar hábito, tem que ser desse jeito. Você tem que se forçar a ler. É assim mesmo. Ninguém disse que vai ser gostoso. Assim como não é gostoso emagrecer, assim como não é gostoso correr todo dia, assim como não é gostoso vários hábitos que a gente entende que são necessários. Tem partes dos livros que podem ser chatas, sim, eu não vou te enganar. Pode ter livros que vão ser livros duros de se ler, não vou te enganar. Mas você ganhando esse hábito, você percebe que no final desse hábito, desse trabalho, né, dessa subida, existe uma recompensa muito grande, que é a recompensa de você se sentir mais conectada com você e com a própria humanidade. Veja, não existe literatura apartada do homem. Né? Então, quando você lê mais, você consegue sentir aquilo que você não sentiria numa vida só. Vai ter hábitos que depois de 100 anos de vida, graças a Deus quiser a gente vai viver 100 anos cada, você não vai viver. Mas se você ler o livro de uma experiência que você não vai viver, você vai viver sim. Naquele livro você vai ver aquela experiência. Eu espero nunca matar nenhuma velhinha. Mas depois que eu li Crime e Castigo, eu sei como é que é passar por esse perrengue de matar uma velhinha e ter uma crise moral depois disso. Então, ler com certeza é uma das melhores coisas que existe na vida. Você não tem a possibilidade, nunca vai ter a possibilidade de viver 2 vidas. Mas lendo você pode viver 1000, depende do número de livros que você vai ler. Pode viver 1001, 1002 e assim por diante. Então, a leitura, repito, depende desses 3 momentos. O objeto de leitura, o foco para se ler e o ambiente calmo para a leitura adequada. E o hábito é isso. Se force a ler, gente. Se force a ler. Sente. Eu dizia para meus alunos quando eu dava aula que a leitura depende, na verdade, de 2 coisas só. Antes desse foco e tudo mais, né? Depende de 2 coisas só. Bunda, desculpa falar a palavra, e vontade. Bunda por quê? Porque você precisa sentar para ler. Eu sou contrário a ler de pé. Né? Eu acho que quando você está sentado, você se força a pensar, a ficar quieto, ficar parado. E vontade. Se você tem esses 2, com certeza você vai ser um bom leitor. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa cidade. Obrigado por ter vindo e compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e fico disponível aí para vocês. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.